Eu conheci o Jorge de Sena quando ele voltou a Portugal em 1969, depois de 10 anos de ausência, mas é evidente que já o conhecia bem de leitura e de ouvir falar dele, porque desde o ano em que ele saiu de Portugal e foi para o Brasil, que é o ano também em que eu entrei para a faculdade, intensifiquei as minhas leituras de poesia e de ensaio, etc. Pelo menos ele já era quase uma lenda no panorama da cultura portuguesa, porque estava ausente, era já considerado uma grande personalidade, tanto no plano da poesia como no plano da história literária. Apesar de ele, no prefácio à primeira recolha de poemas reunidos, a Poesia 1, em 1961, se queixar de que apenas tinha sido lido pelos amigos. Mas é claro que isso não era completamente verdade. De qualquer forma, o primeiro livro dele, que para mim teve um impacto forte, foi Fidelidade, que é exatamente 1958. Era realmente uma linguagem diferente. Naturalmente que o Jorge Sena tinha livros anteriores, tinha Pedra Filosofal, tinha, enfim, desde Perseguição, de 1942, mas tinha as Evidências, de 55, mas penso que em Fidelidade é um livro de uma grande maturidade e em que o estilo dele está na sua máxima forma, no seu apogeu. E recordo-me de que há um ensaio do António Ramos Rosa que saiu nos Cadernos do Meio-Dia, que fala de uma grande tensão em que há uma espécie de conciliação das tentativas surrealistas do Jorge Sena iniciais com um classicismo que ele foi buscar aos clássicos portugueses do século XVI. E na verdade, essa simbiose das duas coisas dá lugar a uma espécie de poesia, não direi uma poesia de ideias, porque pode parecer um conceito um pouco equívoco, mas uma poesia que pensa, uma poesia que tem que é especulativa, que é filosófica, que é reflexiva, o que era realmente um pouco diferente dos casos mais correntes na poesia portuguesa da época. É mais uma poesia de imagens e mais intensamente lírica. Não é que a do Sena não seja lírica também, mas tem essa componente filosófica e especulativa muito fortes. Mas voltando ao regresso de Jorge Sena a Portugal, eu assisti à conferência que ele deu na Sociedade Nacional de Belas Artes em 1969 e intervim no colóquio que se seguiu, e passados 2 dias recebi um cartão dele a agradecer a minha intervenção e de algum modo a sugerir que nos encontrássemos, o que eu fiz, telefonando-lhe. Combinámos um encontro na casa dele no Restelo, na rua de Inês Dias, número 18, e passei depois uma tarde no Restelo com ele, em que conversámos sobre tudo, e particularmente no plano da poesia dele, da poesia portuguesa, enfim, as mais variadas coisas. E de cada vez que ele voltou a Portugal a partir dessa data, de 69, sempre nos encontramos, sempre conversámos muito e trocámos uma correspondência com alguma extensão durante os anos 70, 71, sobretudo, numa altura em que ele tentou convencer-me a ir para Santa Bárbara a ensinar no departamento em que ele dirigia. A coisa acabou por não se concretizar. Eu tinha problemas pessoais difíceis de resolver, acabei por ser leitor português, sim, mas só bastante mais tarde, em 1980, em Londres. Mas o meu contacto com Jorge Sena é um contacto que me deixou recordações muito fortes e o fascínio de uma personalidade extremamente agradável, ao contrário do que se pode supor às vezes de uma certa
acidez que lhe é atribuída. E hoje mantenho um contacto também muito amigável com a Messia de Sena, com quem convivi bastante em Londres quando fui em 1980 para lá como leitor de português, uma altura em que ela residia também na capital britânica.